Dentre as neoplasias malignas, a neoplasia maligna do osso, verdadeiramente do osso, que a gente observa com maior frequência na clínica, são os osteosarcomas. Além dos osteosarcomas, outra neoplasia verdadeira do osso que a gente pode observar são os chamados mielomas múltiplos, além das lesões metastáticas para osso. As lesões metastáticas para osso são aqueles pacientes que tiveram algum tumor sólido em alguma outra região. Dentre eles, o mais frequente de metastatização para osso é o tumor de mama. A primeira região de metastatização do tumor de mama é para osso. Entretanto, a metástase em ossos gnáticos, ou seja, maxila e mandíbula, ela é bastante rara, ela não é frequente. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes com metástases ósseas em mandíbula. Os 3 casos que eu vi eram os 3 casos de metástase óssea em mandíbula, e os 3 oriundos de tumores de mama. Então é o mesmo tumor que iniciou na mama, uma célula entra na corrente circulatória e vai caminhar e vai aderir a um determinado tecido, no caso o tecido ósseo mandibular, e aí se manifestou no mesmo linhagem celular do tumor da mama na mandíbula do paciente. Então, o osteosarcoma é um tumor maligno caracterizado pela produção de osso ou osteoide pelas células neoplásicas. O osteosarcoma é uma neoplasia extremamente agressiva. Dentre as neoplasias de boca, talvez seja uma das mais agressivas que possa cometer os ossos maxilares. E clinicamente aqui que a gente nota a presença de uma massa. A lesão iniciou na mandíbula desse paciente e expandiu toda a cortical gengival externa da mandíbula, formando essa massa, esse nódulo vegetante em região posterior de mandíbula do paciente. Esse é um caso da literatura de alguns colegas da Unesp de São José dos Campos, em que a gente pode notar um quadro bastante semelhante que a gente notou: crescimentos rápidos, crescimentos exacerbados, causando grandes assimetrias faciais. Quando a gente olha a foto intraoral, a gente nota grande expansão da cortical interna e externa dessa mandíbula. Mas uma das grandes características clínicas desses pacientes é que todos apresentavam grande sintomatologia dolorosa, dor, e foi o motivo pelo qual eles vieram procurar e buscar atendimento. Com relação à imagem do osteosarcoma, a lesão, como a gente viu em alguns slides anteriores, a radiografia pode mostrar imagem simplesmente lítica, destrutiva, formando grandes imagens radiolúcidas. Muitas vezes essa imagem pode, com a evolução, se tornar uma imagem mista, formando calcificações no seu interior, que na verdade é o próprio tumor formando tecidos mineralizados. E com o passar do tempo, cada vez mais essa imagem vai ficando mais esclerótica, essa imagem vai ficando mais radiopaca. Os limites normalmente das neoplasias malignas, como a gente viu anteriormente também, são limites imprecisos e que sugerem para a gente uma agressividade maior da lesão, consequentemente sugestivo de malignidade. O efeito de raios de sol do osteosarcoma nem sempre ele é observado, mas em alguns exames de imagem é possível observar aquele efeito semelhante aos raios emitidos pelo sol. Então este é um exemplo radiográfico de um osteosarcoma em mandíbula do lado esquerdo, que a gente já mostrou anteriormente também, em que a gente nota que em 93 a imagem era uma imagem puramente radiolúcida. E inicialmente o tratamento desse paciente, que tinha sintomatologia dolorosa, foi em função desse dente com uma grande destruição coronária, e achavam que eventualmente pudesse ser esse o responsável por toda essa sintomatologia dolorosa do paciente. Em 94 a lesão começa a se mostrar um pouco mais esfumaçada, com um pouco mais de densidade radiográfica no seu interior, sugerindo alguma formação de possível tecido mineralizado. E em 96 a gente já pode notar, depois de ser inclusive extraído o dente, a gente pode notar em 96 já uma grande massa radiopaca no interior da lesão, que é na verdade o tumor neoformando e formando tecido ósseo nessa região. A radiografia posterior de mandíbula, a gente pode notar a grande destruição que estava havendo com a formação da lesão e a evolução da lesão no interior da mandíbula do lado esquerdo do paciente. E no maior aumento aqui, a radiografia panorâmica, no maior aumento, a gente pode notar exatamente essas trabéculas, esse tecido, essa massa mineralizada, radiopaca,
que se formou no interior da lesão e que nas imagens anteriores a gente não conseguia observar. Essa é uma imagem de um osteosarcoma em maxila, mostrando essa grande massa radiopaca que lembra um pouquinho a imagem de um sol, mostrando depois alguns raios emitidos na área mais periférica, semelhante aos raios de sol. Nem sempre isso é tão possível de ser observado com facilidade, mas mostrando essa grande massa radiopaca, lembrando o foco de um sol, e os raios sendo emitidos a partir da periferia. Um outro caso clínico, em que na radiografia panorâmica nós notávamos mandíbula do lado esquerdo, corpo de mandíbula próximo à região do dente 38, do terceiro molar, uma imagem radiopaca se formando, uma imagem de limites bastante imprecisos, próximo e ao redor do dente, e que quando fizemos tomadas radiográficas complementares, como periapicais e radiografia oclusal, a gente notava realmente todo esse esfumaçamento e essa dificuldade de delimitar início, meio e fim da lesão, mas na área periférica da lesão a gente notava esse esfumaçamento e essas imagens que sugeriam um pouquinho esse aspecto de raios de sol descrito na literatura. Um outro caso de osteosarcoma da literatura, em que mostra realmente a grande agressividade dessa lesão. A lesão atinge dimensões enormes e bastante rápido do ponto de vista de evolução. Uma paciente de 38 anos de idade que inicialmente teve um diagnóstico prévio de displasia fibrosa. Existe na literatura alguns casos de transformação maligna em displasia fibrosa para osteosarcoma, mas isso pode exemplificar exatamente o que é a agressividade desse tumor e o comportamento clínico agressivo da lesão. As imagens, os exames de imagem mostram realmente todo o comprometimento da face do paciente pelo crescimento da lesão, cortes tomográficos, reconstruções em 3D, e por final a imagem D mostra uma cintilografia óssea mostrando toda a área de marcação em que o tumor cresceu na face do paciente. Então praticamente toda a face do paciente estava sendo ocupada pelo crescimento do tumor. Então, as lesões ósseas inflamatórias, as osteomielites, elas normalmente apresentam quadros de dor e tumefação, sintomatologia dolorosa e aumento volumétrico devido a todo o quadro inflamatório que vai existir naquela região. Quando tiver associação com um quadro infeccioso, os pacientes vão apresentar febre, mal-estar generalizado e todos os sinais clássicos de um paciente com quadro de doença infecto-contagiosa. As osteomielites podem ser de agudas ou crônicas, quando surgem abruptamente ou já instaladas, elas podem durar meses, às vezes anos, para se resolverem. E a causa normalmente é um foco de infecção dentária ou algum trauma que houve sobre aquela região. A infecção, quando é associada às osteomielites, normalmente ela é polimicrobiana, mas normalmente tem a presença de uma bactéria anaeróbia. Isso é importante a gente saber porque a gente sabe que a amoxicilina ela não faz cobertura para bactérias anaeróbias. Então não adianta a gente prescrever a amoxicilina que não vai resolver nenhum quadro de uma osteomielite instalada. A gente ou associa a amoxicilina com metronidazol ou simplesmente prescreve a clindamicina, que é um antibiótico que tem cobertura para bactérias anaeróbias. A mandíbula é o osso mais frequentemente acometido do que a maxila pelas osteomielites, provavelmente pela mandíbula ser um osso de constituição diferente da maxila, é um osso mais compacto, é um osso menos esponjoso, então o próprio tecido sanguíneo permeia com maior dificuldade dentro da mandíbula quando comparado com a maxila. A mandíbula ela é nutrida por apenas duas artérias, a artéria do feixe vascular nervoso mandibular, que vem do lado direito, e a outra que vem do lado esquerdo. Então praticamente tem dois únicos vasos que nutrem uma mandíbula. Dessa maneira, somando isso, a dificuldade de permear sangue por dentro da mandíbula faz com que ela seja um osso mais frequentemente acometido quando comparado com a maxila. É muito comum nesses quadros de osteomielite ter então associado quadro infeccioso, drenagem de secreção purulenta, necrose de tecido ósseo, supuração, presença de pus e formações de sequestros ósseos, que nada mais é do que o organismo tentando eliminar
aquele osso que está necrótico e que não vai regenerar. Uma vez necrosado, ele não regenera mais, então o organismo tende a expelir, tende a pôr para fora esse tecido ósseo sequestrado. E, normalmente, radiograficamente, o que a gente vai notar? Grandes áreas radiolúcidas, irregulares, com muitas vezes formações de sequestros ósseos, delimitando muitas vezes uma área radiopaca do organismo tentando expelir aquele osso sequestrado. Como os fatores predisponentes das osteomielites, a gente tem doenças sistêmicas crônicas, então pacientes sistemicamente comprometidos, pacientes em imunossupressão, seja por um tratamento para câncer, seja para uso de drogas imunossupressoras cronicamente, como por exemplo os corticoides, diminuição do aporte sanguíneo e da vascularização óssea, isso faz com que haja uma maior predisposição a formar uma osteomielite, e o uso abusivo de álcool, o uso abusivo do fumo, uso de drogas intravenosas, pacientes portadores de diabetes, de anemias profundas, pacientes em AIDS, ou seja, pacientes soropositivos vírus HIV que mostrem sintomas da doença AIDS, usuários crônicos de bisossonatos, são as chamadas osteonecroses associadas ao uso do bisossonato. Pacientes em tratamento radioterápico e quimioterápico também são pacientes imunossuprimidos. Em especial, os pacientes radioterápicos que irradiam a boca têm um risco maior ainda de fazer uma osteomielite em boca chamada de osteoradionecrose, que a gente vai ver a seguir. Então, normalmente, a patogenia de uma osteomielite ocorre um processo infeccioso. Esse processo infeccioso causa uma reação inflamatória, a formação de edema dentro do tecido ósseo e, consequentemente, um comprometimento vascular dentro desse tecido ósseo. Há uma necrose isquêmica do osso, consequentemente, uma morte desse tecido ósseo nessa região. O organismo normalmente forma um sequestro para tentar eliminar esse tecido ósseo necrosado. Isso normalmente vai fazendo com que os osteoclastos sejam enviados para a região e cause um processo de reabsorção ao redor desse tecido ósseo necrótico, formando e proliferando um tecido conjuntivo em torno desse tecido necrosado, e a tendência do organismo é tentar eliminar, tentar expelir esse osso sequestrado através de uma fístula, vai começar a drenar a secreção e facilmente a gente vai ver que ali embaixo já tem um osso praticamente solto tentando ser expelido pelo organismo. Então este é um exemplo clínico que a gente tem de um paciente que usava uma prótese total há anos já e que veio procurar a clínica de estomatologia da universidade devido a um aumento de volume nessa região de mandíbula do lado esquerdo, mas a grande queixa do paciente era a sintomatologia dolorosa. A hora que ele usava a prótese total, começava a mastigar, pressionava essa região de corpo de mandíbula, região posterior de corpo de mandíbula, e o paciente tinha sintomatologia dolorosa. Solicitamos uma radiografia panorâmica, ao qual a gente observava uma lise óssea grande, uma destruição de osso bastante extensa, mas que no interior parecia que tinha um fragmento de tecido ósseo sequestrado, ou seja, o organismo tentando eliminar esse fragmento de tecido ósseo no interior da lesão. Então, esta é a exploração cirúrgica que realizamos frente àquela suposta formação de sequestro. E logo que a gente incisou, a gente se deparou com uma cavidade, e dentro dessa cavidade um fragmento de tecido ósseo solto, que é exatamente esse fragmento que a gente observa no quadrante inferior do lado direito. O organismo elimina e tenta eliminar por si só isso, separando o osso necrótico do osso normal, formando uma camada leve entre o osso normal e o osso sequestrado de um tecido conjuntivo granulomatoso. Coletamos bem essa loja cirúrgica, deixamos encher isso de coágulo, lavamos bem, irrigamos e suturamos ponto a ponto. Um outro caso clínico, que o paciente teve uma osteomielite decorrente da necrose pulpar de 2 dentes em maxila do lado esquerdo. Essa necrose pulpar levou a uma necrose de todo o tecido ósseo alveolar, e a tendência do organismo, como a gente disse, é sequestrar esse osso. Então, após feitas as extrações do dente, não reparou, ficou tecido ósseo exposto nessa região, o organismo foi formando um tecido conjuntivo, tentando eliminar esse osso necrótico do osso normal, e praticamente a gente pegou isso com uma pinça hemostática, e esse fragmento de osso, algumas semanas após a extração do dente, estava solto naquele tecido ósseo alveolar.
Então a gente nota a cor desse osso, nota que é um osso necrótico, totalmente necrótico, sem vitalidade nenhuma. E o leito remanescente fica todo revestido por epitélio, que na verdade é nada mais é do que esse tecido conjuntivo que o organismo forma para tentar proteger o tecido ósseo subjacente à área do sequestro ósseo. A osteoradionecrose, que também é uma osteomielite, só que a causa é a hipóxia, né? A falta de célula, a falta de oxigenação e, consequentemente, a falta de vascularização ocorrida pela radioterapia naquele osso irradiado. É mais frequente em adultos, porque normalmente são os adultos que recebem radioterapia na região de cabeça e pescoço. É raro uma criança tratar alguma neoplasia de boca que exija radioterapia, é bastante raro. E normalmente associado à osteomielite ao quadro de osteomielite vem a infecção presente. Radiograficamente, aqui a gente pode observar áreas radiolúcidas, difusas, de limites bem difíceis de serem delimitados exatamente onde começa e onde termina. A resolução do quadro clínico é muito difícil, porque esse osso está hipossolularizado, ele está hipovascularizado, ele consequentemente está hipoxigenado. Então falta célula, falta sangue, falta oxigênio. Então é um osso que vai ser difícil de conseguir reparo e resolução do quadro por completo. O que se faz é tentar com algumas manobras, como uso de antissépticos locais, pequenas decorticações, remoções de tecido ósseo necrótico que não vai reparar, tentar resolver e chegar a uma resolução completa do caso. Alguns casos a gente tenta oxigenoterapia, oxigenação hiperbárica, para tentar oxigenar mais os tecidos e buscar um reparo tecidual associado a um debridamento cirúrgico, que às vezes pode resolver o quadro. Não é 100% dos casos que a gente consegue a resolução, em alguns casos a gente consegue uma boa resposta. Tudo isso associado à dosagem de radiação que o paciente recebeu e os campos que foram irradiados. Então é muito importante no paciente que tem uma osteoradionecrose a gente identificar quanto o paciente irradiou e onde irradiou, né? Então dessa maneira a gente consegue exatamente delimitar o grau de risco do paciente e a dificuldade que a gente terá de resolução do quadro dessa necrose tecidual. Aqui no exame, na outra vista intraoral, a gente pode notar, só está o lado invertido, me perdoa, mas a grande exposição óssea com drenagem de secreção purulenta daquela área. Outros casos de osteonecrose, em que a gente pode notar realmente a grande exposição de grande fragmento de tecido ósseo, com grande quantidade de drenagem de secreção purulenta. Esses casos a gente entra com antibiótico para diminuir o quadro infeccioso, mas não vai resolver por completo o quadro da exposição óssea. Aqui uma exposição óssea extraoral da base da mandíbula, na região de ângulo de mandíbula do lado esquerdo do paciente, em que foi feita uma decorticação de um fragmento de osso que praticamente não vai reparar por estar necrótico e tentando diminuir um pouquinho essa área de exposição óssea. Esses quadros são muito difíceis resoluções, muito difícil o tratamento para esses casos, visto que normalmente tem um quadro infeccioso associado e aí uma coisa atrapalha a outra. A necrose gera infecção, que gera o quadro inflamatório, que gera exposição óssea e, consequentemente, difícil resolver em função daquele osso ter sido irradiado. E, normalmente, esses quadros de osteoradionecrose acabam evoluindo muitas vezes para uma fratura. Então, esse é um caso de um paciente que tinha uma exposição óssea em região posterior de mandíbula. O quadro foi evoluindo para uma exposição em uma fístula extraoral com fratura de mandíbula em corpo de mandíbula do lado esquerdo. Então isso que a gente está vendo é o coto medial da fratura, que na radiografia a gente pode notar. E tudo isso começou por uma não avaliação de um dentista prévio à radioterapia. O paciente foi irradiado cheio de raiz residual em boca, a gente pode notar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raízes, raiz na maxila, raízes na mandíbula. Uma dessas raízes fez um quadro infeccioso, iniciou um quadro de osteomielite associado a um quadro infeccioso nessa região posterior de mandíbula, progredindo continuamente até que chegou num quadro
onde houve a fratura por completo. E agora a resolução é mais complicada ainda, porque agora tem uma fratura, isso teoricamente teria que ser feita uma redução e uma osteossíntese para manter esse tecido com uma possível tentativa de reparo, uma fístula extraoral, tudo isso contaminado, e realmente agora fica muito complicado tratar, principalmente por esse osso ser um osso hipoxigenado, hipocelularizado e hipovascularizado, causado pela radioterapia. E também a osteonecrose, associado ao uso dos bisfosfonatos, que é um medicamento que está usualmente na moda no nosso país e no mundo, né? Também é um quadro de osteomielite. Na verdade, é uma necrose do tecido ósseo causado e associado provavelmente por um trauma ou uma infecção odontogênica, infecção dentária, que causa uma exposição de tecido ósseo e com dificuldade também de reparo em função do uso do medicamento. Para finalizar, o tratamento das osteomielites, ele é basicamente dividido em as osteomielites agudas e das osteomielites crônicas. Nas osteomielites agudas, basicamente a gente faz drenagem, muitas vezes uma drenagem cirúrgica, seguido de antibiótico terapia. E nas osteomielites crônicas, a gente faz uma associação de várias tentativas conforme a gravidade do caso, né? Iniciamos com irrigações com antissépticos para diminuir o quadro infeccioso local, antibiótico terapia, muitas vezes um debridamento cirúrgico para remover todo aquele tecido necrótico que não vai regenerar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de sangramento em função, como por exemplo, dos pacientes irradiados, em que tem uma dificuldade de aporte sanguíneo. Alguns casos de fratura acabam evoluindo muitas vezes por necessidade de se fazer uma osteossíntese, uma redução, uma osteossíntese, o que complica um pouquinho mais o caso ainda em função muitas vezes do quadro infeccioso. Então a gente fazendo uma somatória de tentativas de tratamento com o intuito de tentar resolver e sanar o problema do paciente, sabendo que nas osteomielites crônicas a dificuldade de resolução é um pouquinho maior.